Você economiza durante anos para realizar o sonho de toda uma vida: levar seu filho para ver uma final de Copa do Mundo. Você chega na bilheteria e então te informam o preço: $230 mil. E não, isso não é um erro. Esse foi realmente o preço que um ingresso para a final atingiu na plataforma oficial da FIFA. E quando perguntaram ao chefe dele o que ele achava desses preços, que ficaram malucos, foi isso que ele respondeu, com um sorriso no rosto. Na verdade, se alguém pagar $2 milhões por um ingresso para a final, eu mesmo levo cachorro-quente e Coca-Cola para a pessoa. Sim, para garantir que ele tenha um sorriso nos lábios. Esse é o estado de espírito da organização mais poderosa do esporte mundial. Porque por trás da festa, dos gols e das lágrimas de alegria, a Copa do Mundo se tornou uma das máquinas de extrair dinheiro dos consumidores mais poderosas do planeta. Mas como um simples torneio de futebol, se tornou essa máquina de fazer bilhões, e porque os países que sonham em sediá-lo quase sempre acabam arruinados. E como, em 2026, a FIFA, uma organização oficialmente sem fins lucrativos, conseguiu transformar seus próprios torcedores em fonte de dinheiro como nunca antes na história, sem que ninguém parasse o golpe. Fala, equipe Mentalidade Empreendedora, espero que vocês estejam bem. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores financeiros da Copa do Mundo de 2026, organizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Esta é a história de um evento vendido como festa popular, mas que virou operação comercial brutal, empobrecendo anfitriões, explorando torcedores e concentrando lucros em um só ator. Antes de começar, e se você sempre sonhou em lançar seu próprio canal no YouTube, participe do nosso clube gratuito e veja os bastidores do canal Mentalidade Empreendedora, o link está na descrição. Receber a Copa do Mundo seria um grande prêmio, um destaque mundial, milhões de turistas, impactos enormes, mas a realidade é muito mais cruel. No coração da floresta amazônica, na cidade de Manaus, ergue-se um estádio que custou cerca de $270 milhões, uma arena magnífica, ultramoderna, construída para a Copa de 2014 no Brasil, mas após o Mundial, Manaus não tinha times de alto nível para encher o estádio. Essa joia caríssima acabou se transformando em um elefante branco desesperado. E o Brasil não é um caso isolado. A África do Sul, em 2010, gastou quase $4 bilhões em estádios, dos quais vários se tornaram fardos caros demais para manter. Mas o auge absoluto do exagero foi o Catar em 2022, com uma conta estimada em cerca de $200 bilhões, incluindo as infraestruturas. Até o famoso Estádio 974, projetado para ser totalmente desmontável e remontado em um país em desenvolvimento, cumpriu essa promessa só parcialmente. Ele realmente foi desmontado, mas a famosa reconstrução em outro lugar nunca aconteceu de verdade. Esse fenômeno tem um nome entre os economistas. Chamam de elefante branco. O elefante branco era um presente real envenenado na Ásia. Sagrado, não podia trabalhar ou ser descartado, mas custava caro para manter. Acabava arruinando quem o recebia. Um estádio construído para a Copa do Mundo. É exatamente isso. Esplêndido durante um mês, depois impossível de rentabilizar e caríssimo para manter. Por décadas, o país anfitrião herdava o presente e a conta. Já nessa troca, quem oferece o presente recebe o prêmio. Países anfitriões se endividam construindo estádios sem retorno, enquanto a FIFA lucra com as receitas sem investir nessas infraestruturas. E a edição de 2026 vai quebrar todos os recordes. A FIFA mira uma receita de cerca de $13 bilhões no seu ciclo, quase o dobro do Catar. Para uma organização que, no papel, tem o status de entidade sem fins lucrativos, esse número chega a ser engraçado. E para justificar preços tão altos, Infantino tem uma explicação pronta. Segundo ele, os Estados Unidos são o mercado de entretenimento mais desenvolvido do mundo. Então, é preciso aplicar os preços de mercado. Os americanos já estão acostumados a serem explorados, então por que não aproveitar? Estamos em um mercado onde o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo. Então temos que praticar preços de mercado. Nos Estados Unidos também é permitido revender ingressos. Então, se você vendesse ingressos por um preço muito baixo, esses ingressos seriam revendidos por um preço muito mais alto.
E para conseguir isso da melhor maneira, aqui estão as inovações da FIFA. A competição passa de 32 para 48 equipes, o que faz o 64 para 104. E aqui é preciso ser lúcido sobre o verdadeiro motivo dessa mudança. Oficialmente, é para dar uma chance a mais nações. Com 16 equipes a mais, são 40 jogos extras, gerando mais ingressos, direitos de transmissão e patrocinadores. A FIFA, porém, destaca outro número. Ela promete aos 3 países, cede mais de 30 bilhões em retornos e milhares de empregos. Mas economistas independentes duvidam disso. Segundo a análise do Banco Saxo, essas promessas estão superestimadas. O valor real seria cerca de 17 bilhões, insignificante para os Estados Unidos. Assim, o sistema é claro. Os países bancam os estádios, a FIFA lucra com o evento. Mas o mais surpreendente ainda está por vir, porque este ano a FIFA decidiu espremer até o último centavo de uma fonte de receita. Pela primeira vez, a FIFA adotou a precificação dinâmica nos ingressos da Copa do Mundo, prática comum em companhias aéreas e shows. O preço deixou de ser fixo. O preço aumenta conforme a demanda em tempo real. Jogos mais procurados têm ingressos mais caros. As consequências foram imediatas. Entre outubro de 2025 e abril de 2026, a FIFA aumentou os preços em mais de 90 dos 104 jogos, com um aumento médio de 34%. E o aumento é especialmente vertiginoso nos grandes jogos e nas fases finais. É aí que os preços literalmente explodiram para um lugar na final, nas melhores categorias. Agora estamos falando de dezenas de milhares de dólares, contra algumas centenas há apenas algumas edições atrás. Para aparentar que o torneio seguia popular, a FIFA anunciou os famosos ingressos de 60 dólares, que eram só uma pequena parte do total. Uma vitrine que mascara uma realidade de preços absurdos. A jogada mais cínica de todas é a revenda. A FIFA lançou sua plataforma oficial de revenda e eliminou o limite de preços nos Estados Unidos e Canadá. Assim, ingressos são vendidos por várias vezes o valor original, às vezes mais de 10 vezes, e a FIFA cobra 15 do vendedor e 15 do comprador em cada revenda, ou seja, 30 no bolso dela por transação. Pense no que isso significa. A FIFA vende primeiro o ingresso. Depois, quando esse ingresso é revendido, de novo e de novo, cada vez mais caro, ela recebe uma comissão a cada vez. Ela é ao mesmo tempo a vendedora e a revendedora. Quanto mais o preço sobe, mais ela ganha. É uma máquina feita para lucrar com a empolgação dos torcedores, que é real. Gianni Infantino até se gabou em Davos, dizendo que, em quase 100 anos, a FIFA vendeu 50 milhões de ingressos e que só nesta Copa recebeu o equivalente a 1000 anos de demanda. 150 milhões de pedidos de ingressos significa que, se você pensar que em quase 100 anos, pronto, da Copa do Mundo, a FIFA vendeu 44 milhões de ingressos no total. Então, em 2 semanas, para a próxima Copa do Mundo no ano que vem, poderíamos ter preenchido 300 anos de Copa do Mundo. Só que desta vez, o golpe foi longe demais e a justiça se envolveu. Em 27 de maio de 2026, os procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey intimaram a FIFA e iniciaram investigação por práticas comerciais enganosas envolvendo o escândalo do mapa de assentos. Torcedores que pagaram por certos assentos foram rebaixados ou não souberam qual seria a substituição, especialmente nos 8 jogos do MetLife Stadium, incluindo a final. Nos Estados Unidos, Nova York e Nova Jersey abriram investigação formal sobre as práticas de venda de ingressos da FIFA para a Copa do Mundo. Os procuradores gerais emitiram uma intimação na quarta-feira exigindo detalhes sobre como os ingressos foram precificados e distribuídos. Os 2 estados focam a investigação em 8 jogos em Nova Jersey, incluindo a final da Copa do Mundo, após relatos de torcedores que receberam assentos em categorias inferiores às que pagaram. A verdadeira lição de negócios da nossa história está aí. Apesar de cínica, a Copa do Mundo é vendida como emoção, comunhão e sonho de criança. E é justamente essa emoção que desarma a nossa vigilância. Quando amamos algo loucamente, aceitamos pagar quase qualquer preço. É nessa brecha que a máquina comercial age. As grandes marcas não vendem produtos, mas emoções tão fortes que até esquecemos de contar. A paixão é o fator de preço mais forte. A FIFA percebeu isso como ninguém.
e hoje explora isso com bilhões de pessoas. Se essa história de gigante que explora seus fãs te interessou, você vai gostar da Disney, que tentou fazer o mesmo com seus assinantes. Mas para ela, isso quase fez tudo explodir, como mostra o vídeo.